Peraí. Tá. Então, vamos para as paraxás dessa semana, né? Essa semana são duas parachutes, né? A gente tem a paraxá Vayakhel e temos a paraxá Pekudê. E vamos começar pela ordem, né? Então, primeiro vamos começar, né, pela paraxá Vayakhel. Então, nessa paraxá, bem dizer, as duas paraxás vão falar bastante do tabernáculo, né, do Mishkan. Não só essa com algumas outras anteriores, né? Mas vamos nos atentar aqui a paraxá. Bom, então a paraxá começa falando que o povo de Israel ficou muito alegre, né? Porque Moshe voltou, né, a falar com eles, e quando Moisés voltou para falar com eles, Moisés falou que Hashem tinha perdoado todos eles, né? Então, o pecado do bezerro de ouro, tudo aquilo, o Criador havia perdoado deles. Porém, nessa hora, ainda Moisés comentou com a população, né, que a presença divina de Hashem ainda não estava de volta. Mas Hashem tinha perdoado eles. Então, eles ficam muito felizes, começam a pular, apesar da presença divina ainda não estar residindo no meio deles. Então eles começaram a pular mesmo assim, né? Hashem perdoa a gente, ficaram muito felizes. E logo após dar essa notícia, Moisés reforça aquela opinião que a gente já viu nas paraxás anteriores, que não se poderia construir o Mishkan durante o Shabat, né? Porque o Mishkan demorou um tempo para ser construído, como a gente vai ver. Porém, essas obras, né, para a construção do Mishkan não poderiam ser feitas no sábado. Então vamos lá. E logo após Moisés falar isso, ele especifica os 39 tipos de trabalhos proibidos no Shabat, né? Então ele fala que seria proibido, ele dá vários tipos de proibições, entre elas aqui, deixa eu ver que minha cabeça lembra, não pode acender fogo, não pode cortar lenha, não pode fazer nenhum trabalho que não seja relacionado com salvar a vida das pessoas, né? Porque aí isso está acima do Shabat, né? Que a vida está acima de todas as coisas. E Moisés vai e denomina esses 39 tipos de proibições. Todos os 39 tipos de proibições estão constadas lá no Midrash, né? Se tiver curiosidade, pode acessar o site do Rabbah. Se não conseguir, pode falar comigo que eu envio. Logo depois, nessa paraxá, fala da importância do tabernáculo, do Mishkan, porque ele é citado em 5 parashutes. Ele é citado em 5 paraxás, né? Então a gente tem 5 parashutes falando do Mishkan. Então o Midrash fala justamente da importância dele. Se ele não tivesse uma importância tão grande, ele não seria citado tantas vezes assim, né? Mas o Midrash também chama atenção para algo, né? Hoje em dia, né, por mais que se teve um zelo, se teve um cuidado com o Mishkan, né? Hoje em dia nós não temos mais, não se tem, o povo judeu também não tem o Mishkan, e Bnei Noa também não tem, nós não temos o Mishkan, né? Não temos o tabernáculo, né, o povo judeu, infelizmente. Mas o Midrash reforça o seguinte, né? Ele fala que o que acontecia no tabernáculo? O que acontecia no Mishkan, né? No Mishkan a gente tinha os sacrifícios dos animais, a gente tinha o sacrifício do incenso, que a gente chegou também a ver. E o Midrash fala que hoje em dia, o que a gente pode sacrificar? Não se sacrificava antigamente os animais? Então hoje a gente pode sacrificar a nossa alma animal. Então a gente pode fortalecer a nossa alma divina e sacrificar a nossa alma animal, domar a nossa alma animal, né? O judaísmo não fala em nenhum momento que é para você acabar com a sua alma animal. Não. Sem alma animal você não vive. Você é feito de uma parte de alma animal e alma divina. Então você tem que saber controlar, saber direcionar a sua alma animal para o Criador.
e isso só acontece através dos sacrifícios, né? Através da conexão do Criador, e você mesmo vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Que não deixa de ser um sacrifício, né? E logo depois o Midrash começa a falar que ao povo saber, né? Moisés vai e fala que Hashem perdoou eles, mas falou que a Shekhinah, né, a presença divina, só pousaria em cima do povo de Israel se eles começassem a construção do tabernáculo. Então, ao escutarem isso, o povo judeu vai lá e fica, poxa, Hashem já perdoou a gente. Então, caraca, vamos construir esse tabernáculo. Então, o Midrash fala que eles doaram bastante ouro, né? Inclusive as mulheres, né? Que se a gente for lembrar nas parashotes anteriores, né? Os maridos foram lá e roubaram as joias delas para construir um bezerro de ouro. E as mulheres, mais uma vez, se mostrando muito sábias, né? Muito sadecas, elas foram lá e ofereceram suas joias, né, para a construção do tabernáculo, do Mishkan. Não só isso, o Midrash fala que nenhum animal, porque também tinha algumas partes do Mishkan que eram feitas de couro de animal. Então, nenhum animal foi morto. Os animais se ofereceram para o Criador, né, para que a sua pele fosse usada no Mishkan. Então, nenhum animal foi assassinado. O próprio animal se ofereceu o seu corpo, né, e sua pele, óbvio, né, que era utilizada ali no Mishkan, para a sua construção, né. E continuando ainda falando, né, justamente dessa parte bonita, né, do povo judeu, né, então eles começam a ajudar na construção do Mishkan. O Betzalel, que a gente viu, que era o responsável pela construção do templo, o povo decide ajudar ele, então fala, olha, é muito trabalho para você, a gente sabe que você que é o responsável, mas a gente vai te ajudar. A gente vai construindo aqui, você vai consertando, e assim foi. Então o povo ajudou com ouro, né? E depois o povo também ajudou com trabalho, né? Ajudando na construção aí do Mishkan. E o Midrash, esse Midrash, né? Esse primeiro Midrash, ele termina falando justamente do Betzalel, né? Porque ele se empenhou tanto tempo e dedicou tanto na construção física e no entendimento de cada detalhe do Mishkan, que o Midrash fala que ele era uma das poucas pessoas que sabia o entendimento total de cada versículo da Torá, porque ele se sacrificou, ele se doou tanto para a construção física do Mishkan quanto para o entendimento espiritual do Mishkan. Então ele foi abençoado, né, com uma grande sabedoria, um grande entendimento de entender cada parte da Torá, o significado real de cada versículo da Torá. E com isso a gente termina essa primeira paraxá e vamos para a segunda paraxá, que é a paraxá Pekudê. As duas parachutes, né? A gente vai ver essa semana. Obrigado. Aí, vamos lá. Paraxá Pekudê. Nessa paraxá Pekudê quer dizer eis as contas, né? Então, o Pekudê quer dizer eis as contas. Então, o Midrash fala que essa paraxá foi a paraxá que depois que o povo construiu o Mishkan, foi a paraxá que Moisés, né? Aí o Midrash relata mais uma vez a humildade dele e a seriedade dele como líder, né? Apesar de todo mundo ter uma confiança muito grande nele, do povo gostar muito de Moshe, né? Ele fez questão de apresentar as contas do Mishkan para todas as pessoas do povo judeu. Então ele fez uma relação, ele mostrou tudo que foi gasto, tudo que sobrou, e mostrou tudo. Aqui, todas as contas, por mais que ele fosse uma pessoa extremamente honesta e todos conhecessem ele fez questão de mostrar o resultado, né, e os gastos que foram feitos na construção do Mishkan, mostrando mais uma vez a grande responsabilidade que Moisés tinha, né? Além de um grande tzadik, o maior de todos os tzadik, né? Uma pessoa extremamente responsável, né? Que a gente pode aprender muito com Moisés, né? Se ele fosse uma pessoa aí
pelo menos se ele se achasse um pouquinho, né? Que às vezes a pessoa, poxa, eu sou um grande líder, já provei, já fiz um monte de coisa, pô, preciso mostrar que eu fiz as contas, salvei esse povo, ajudei junto com a Hashem, resgatei eles do Egito junto com a Hashem, ajudei eles a se conectarem com Deus. Pô, eu ainda preciso mostrar as contas? Precisa. Aí mostra a extrema humildade, né, de Moisés, né? Mais uma vez, né, como sempre mostrando ser realmente o ser humano mais humilde da face da Terra. E por último, né, logo depois da construção do Mishkan, o Midrash fala que o Betzalel ele construiu as vestes do Coanim, né, as vestes dos sacerdotes, né. Por último, ele construiu então toda a veste, construiu todos os aparatos que teriam, que a gente até viu nas parashutes anteriores, né, todos aqueles aparatos que tinham nas roupas do sumo sacerdote, dos sacerdotes, foi ele que construiu, ele que fez, né, que bordou. E falando aí de sumo sacerdote, o Midrash traz uma história muito bacana, né, que fala o seguinte, né, justamente das vestes, né, do sumo sacerdote. O Midrash conta a história do Alexandre o Grande, né? Não sei se vocês conhecem o Alexandre o Grande, o imperador, né? Dominou, tinha um império gigantesco, né? E o Midrash fala que certa vez o Alexandre o Grande ele ia buscar apoio, né, do povo judeu, porém ele ficou sabendo que ele foi lá buscar apoio do povo judeu e ele chegou lá para conversar com o rei, né, na época do povo judeu, e o rei falou para ele, olha, a gente não vai poder se aliar a você, porque a gente já tem um acordo com outro rei, mas pode ficar tranquilo que a gente não vai em nenhum momento te atacar. A gente sabe que você tem as diferenças com o rei persa, mas a gente já temos um trato com ele. Nós não podemos quebrar o nosso trato. E daí, Alexandre o Grande vai e sai. Porém, né, o Midrash relata que alguns traidores, né, alguns judeus traidores vão lá e inventam uma mentira para Alexandre o Grande, falando que o povo judeu ia atacar eles pela retaguarda, né? Então Alexandre o Grande fica sabendo disso e junta o seu exército para poder atacar, né, o povo judeu. E daí o povo começa a se desesperar, né? Porque o exército do Alexandre o Grande era um exército experiente, né? Muito grande, né? E o povo começa a ficar com medo de ser destruído e falar, cara, o Alexandre o Grande vai atacar a gente, vai destruir a nossa terra. E daí o sumo sacerdote decide falar com o Alexandre o Grande, né? Então ele com mais alguns sacerdotes vão à noite no acampamento. E daí quando eles chegam no acampamento, os soldados se assustam, né? E o sumo sacerdote fala o seguinte, eu quero falar com o Alexandre o Grande. E daí, quando o Alexandre chega, né, todo pomposo no seu cavalo, quando ele olha o sumo sacerdote, ele desce do seu cavalo e ele se ajoelha. E ninguém entende mais nada. E daí, ele se ajoelha e fala o seguinte, né? Primeiro, todas as pessoas se assustam, né? Ele se ajoelha e fala, olha só, sumo sacerdote, pode ficar tranquilo que eu não vou atacar o povo judeu, nunca. E daí o sumo sacerdote vai embora, o sumo sacerdote já sabia o que tinha acontecido, mas os soldados do Alexandre o Grande não entenderam nada. Como assim? O cara chegou aqui, o Alexandre o Grande desce do cavalo, se ajoelha para o cara e fala que não vai atacar? E daí um soldado pergunta, né, fala, imperador, por que você se ajoelhou? O que aconteceu? Daí o Alexandre vai e explica, né? O Alexandre fala, então, toda vez, antes de eu ir para alguma batalha, eu tenho um sonho com um anjo. E esse anjo usa a mesma roupa que esse homem veio aqui falar comigo. E toda vez esse anjo fala se eu devo lutar ou não devo lutar essa batalha. Se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar essa batalha. Então, eu não tenho nenhum direito de atacar o povo que sempre envia o anjo para dizer se minha vitória é garantida ou não. E com isso a gente termina essa história, né, do Alexandre o Grande, falando sobre os sacerdotes, né? E o Midrash relata nessa paraxá mais uma vez a necessidade
de hoje em dia nós fazermos os nossos sacrifícios, né? Então, devemos sacrificar a nossa alma animal, né? Direcionar a nossa alma animal para o Criador, né? E não dispersá-la, né? Dispersar a energia, né? Que a alma animal tem uma quantidade de energia muito grande, né? Pode ser direcionada nessa vida, né? A gente não pode desperdiçar essa energia toda. A gente tem que voltar essa energia para as coisas do Criador, né? E aí, já caminhando para o final da Paraxá, o Midrash relata que demoraram-se 3 meses, né, para o tabernáculo ser construído, para o Mishkan ser construído, demoraram 3 meses. Porém, o Criador falou o seguinte: assim que o Mishkan é construído, o Criador fala para Moisés: então, você vai esperar mais 3 meses para a inauguração do Mishkan. E Moisés aceitou a proposta, ok, não tem problema. E daí entram várias opiniões, né, de vários sábios. Alguns falam que por conta 3 meses depois, né, desde a construção do Mishkan, era justamente a data que Isaac nasceu. Coincidentemente também a data que os judeus foram redimidos do Egito. E outros sábios falam que é justamente o mês da era de Mashiach, né? A era de Mashiach vai acontecer justamente nesse mês. Então, por isso, o Criador falou que só poderia se construir um Mishkan 3 meses depois, e tem outros comentaristas que falam que o Mishkan só poderia ser construído 3 meses depois, porque o povo só estaria pronto espiritualmente 3 meses depois da construção do Mishkan. E daí, quando o Mishkan é inaugurado, eles realizam uma festa. Essa festa, o Midrash fala que é uma grande festa, né, que dura 8 dias, né? E no 8º dia, quando eles acendem, sacrificam o primeiro incenso, né? E o incenso, para a gente lembrar que dentro do Mishkan, é o maior sacrifício que pode se ter, é o sacrifício do incenso, não é o sacrifício dos animais. E quando se acende o primeiro incenso, o Midrash fala que aí sim a gente tem a presença divina de Hashem voltando a pousar ali no povo, né? E com isso eu termino essas 2 parashotes, né? E termino o livro também, esse segundo livro da Torá que a gente está estudando. E tem uma mania, um costume, né? Quando a gente termina ou está terminando um livro da Torá, seja pelo Midrash, pela Torá oral, ou seja pela Torá escrita, que é falar as seguintes palavras, né? Hazak, Hazak, Venit, Hazek, que quer dizer, sejam fortes e fortaleçam-se. Então, com isso, eu termino essas 2 parashotes dessa semana, ok? E, para finalizar, né, agora, né, como tenho o costume de fazer, vou dar um gole aqui no café rapidinho. A esposa fez para ele dar um gole. E aí, eu vou trazer um pouquinho da minha conclusão, depois eu quero que cada um fale a sua conclusão também, se tiver. E a minha conclusão foi o seguinte, né? O que eu aprendi com essas 2 parashotes, né? Primeiro, o que fica inegável, né, para a gente, né, é que o Mishkan, ele tem um simbolismo dentro da Torá, né, do judaísmo muito grande, né, algo muito importante, né, dentro do judaísmo. Não é à toa que ele é citado em 5 parashotes, né. Então, em 5 parashotes a gente tem o foco, né, ou pelo menos uma parte dela voltada para o ensino do Mishkan. Então, eu queria justamente trazer minha conclusão baseada no Mishkan, né? Então, se a gente for lembrar agora, né, recentemente, está fresquinho, terminei de falar, Hashem, né, só voltou a pousar, né, a sua presença divina quando teve a construção do Mishkan. Então, a gente viu que Hashem ficou lá com raiva, né? Vamos falar assim, né? Com raiva não, né? Na verdade, o povo agiu de forma errada e o Criador retirou, né, sua presença, né? Na verdade, os próprios judeus tiraram a sua presença do Criador, que o Criador sempre está do lado da gente, né? Então, eles se afastaram do Criador.
Então, a gente vê que eles só voltam a se conectar, a se aproximar do Criador quando você tem a construção do Mishkan. Mas vocês podem... Aí a pessoa pode pensar, poxa, mas só uma construção de algo físico vai me trazer uma conexão com o Criador? Aí, porque você não está vendo o motivo, você está vendo o que aconteceu, o trabalho que o Criador pediu. Mas o que esteve por trás do trabalho que o Criador pediu? Foi justamente a Tzedakah. Se a gente for olhar, desde o início, o que aconteceu? Quando o povo está procurando se voltar para o Criador, eles doam o seu ouro para a construção do Mishkan, e não só doaram o ouro, né? Eles doaram também sua força de trabalho para o Mishkan, né? Então, na verdade, o Mishkan foi um combustível ali para eles se voltarem para o Criador. Porque, na verdade, nessa minha opinião, o que aproximou eles do Criador foi justamente a Tzedakah. Porque para a construção do tabernáculo, você tem o quê? Você teve a doação do ouro, né? Do material, e logo depois você teve o pessoal se empenhando, trabalhando junto. E o Criador gosta muito disso, né? De todo ser humano trabalhando, dos seres humanos trabalhando juntos e estando unidos para fazer alguma coisa, né? Não é à toa que na construção da Torre de Babel, esse foi um dos motivos que o Criador não, mesmo a gente estando contra ele, né? Foi o motivo que ele não destruiu a gente, né? De novo. Então, o Criador gosta muito de quando o ser humano, ele doa, né, o seu tempo, doa o seu dinheiro quando possível para as coisas divinas. E o mais importante, quando os seres humanos se unem para isso, né? Quando você tem a conexão entre as pessoas, né? Então, eu acho que, resumindo aí, né, essa paraxá, acho que para mim a importância dela é justamente a Tzedakah, né? Porque foi justamente com a Tzedakah que você teve a volta, né, da presença divina do Criador. E para fechar minha opinião, eu tenho uma historinha muito legal, já contei essa história uma vez, mas vale a pena repetir, né? Que era o seguinte, né, essa história. História fictícia, né? Certa vez, né, tinham 2 carneirinhos e estava chovendo muito, né? E esses carneiros estavam fugindo de um lobo, né, que estava querendo atacar eles. E aí os carneiros fugindo do lobo, daqui a pouco eles se dão de frente com a margem de um rio. Mas como estava chovendo muito, né, a correnteza, né, era muito forte, né? E daí os dois carneiros ficam lá, caraca, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eles, não, a gente vai ter que atravessar aqui, porque se a gente ficar parado, né, o lobo vai vir, né, e vai pegar a gente e vai destroçar a gente. Então a gente precisa passar para o outro lado. Então, uma das ovelhas, né, foi lá e retirou a sua lã, e a outra foi com sua lã. E uma retirou sua lã e falou, então vamos lá, vamos nadar. E a outra continuou com sua lã. E daí elas vão e atravessam, né, o rio. Porém, uma dessas ovelhas, desses carneiros, né, uma delas, a correnteza carrega elas e infelizmente ela morre. A outra consegue atravessar para o outro lado. E entre os 2 carneiros, o que conseguiu atravessar foi justamente o que retirou a sua lã. Por quê? Ele retirou o seu peso. Então, com isso, ele conseguiu atravessar o outro lado da margem do rio, né? E a moral dessa história é justamente isso, né? A gente se doar, né? A gente doar alguma coisa nossa, né? Por exemplo, nessa história, para o carneiro atravessar o outro lado, ele teve que tirar a sua lã, ele teve que doar a sua lã, teve que tirar ela para poder ir para o outro lado. Mesma coisa somos nós, né? Para a gente poder chegar no mundo espiritual, para a gente chegar no outro lado, a gente também precisa tirar um pouco da nossa lã, né? Porque às vezes a gente tem lã em excesso e a gente acaba se afundando e se afogando como a outra ovelha. E com isso eu finalizo minha opinião também do Midrash.